Olá, eu sou Giovanni de Souza. Este é o terceiro trimestre de 2022 da classe de juvenis. Personagens marcantes da Bíblia. Esta é a lição número 1. José, fiel até nas desventuras. E por acaso os sonhos de Deus podem morrer? Porque eu bem sei que os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim de que esperas. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Quem é José? Nascimento celebrado. José é o filho primogênito de Jacó com Raquel. O nascimento do menino carrega um fator sobrenatural e é recebido por seus pais como um milagre. Isso porque José nasceu na velhice de Jacó e, além disso, a Bíblia registra que Raquel, a esposa mais amada, era estéril. Vemos aqui, na verdade, três milagres. Primeiro é o milagre da vida em si. Em segundo lugar, José era filho de Jacó e Jacó já estava velho, avançado em idade. E ainda, um outro milagre, é a questão de que Raquel era estéril. De modo geral, o nascimento sempre é celebrado. Porventura, por acaso, melhor dizendo, quando você nasceu, seus pais ficaram felizes com seu nascimento. O nascimento, de modo geral, é sempre celebrado. É claro que, por alguma razão, ou por alguns pais, né, que na verdade se dizem pais, mas na verdade não o são, às vezes se entristece por ter nascido um filho ou uma filha, não queria, talvez seja até rejeitado por isso, né, essa criança, mas de modo geral o nascimento sempre é celebrado. E veja que a questão de José vai nos trazer um norte muito interessante, que sim, resistir às tentações é possível. E veja que José foi justamente tentado numa situação que, principalmente para o homem, é muito difícil de resistir, que é a tentação da carne. Digo isso porque, de modo geral, as mulheres, nesse sentido de pecados da carne, elas têm têm uma resistência um pouco maior do que nós, né, do que nós homens. Então veja que José jovem, mesmo sendo jovem, foi temente ao Senhor, obediente a Deus e permaneceu firme no propósito de não pecar contra Deus nesse sentido. Então veja que sim, mesmo nas tentações, naquelas mais difíceis, sim, você pode resistir porque o Senhor é contigo. A predileção de José. Como muitos filhos que desejam alcançar a aprovação dos pais, José fazia a sua parte para atrair essa atenção especial. Ele levava a Jacó informações sobre as más condutas de seus irmãos. Contudo, podemos dizer que esse status de filho predileto torna-se oficial e explícito quando Jacó o presenteia com uma túnica colorida aos 17 anos. Então veja aqui, neste caso, nesse ponto específico, José estava na sua adolescência, né? Terminando a adolescência e entrando na idade de jovem. Então veja que José ele fazia a parte dele como filho. Ele era um bom filho, assim como você também deve ser um bom filho ou uma boa filha. Você deve ser obediente aos seus pais, não no sentido de querer ser o preferido do seu pai, ou da sua mãe ou de ambos, mas por fazer valer Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E a Bíblia também diz que é o primeiro mandamento com promessa. Então devemos ser obedientes aos nossos pais. Então veja que a questão aqui de José, há aqui também uma outra questão um pouco mais delicada, que é a questão que não é muito saudável os pais demonstrarem que têm uma predileção por um filho ou uma filha. Porque, de modo geral, os outros, ou o outro filho, ou a outra filha, ou as outras filhas, ficarão com sentido de, talvez, de ciúme. Então não é algo muito saudável os pais demonstrarem que um filho é mais importante do que o outro, é mais amado do que o outro. E também, de modo geral, é claro que José aqui era uma exceção, mas de modo geral, geralmente os pais tendem a preferir geralmente aquele filho mais rebelde, né? Consequências de um sonhador.
O pano de fundo nessa família é um ódio sendo nutrido no coração dos irmãos de José contra ele, sobretudo a predileção paterna demonstrada pelo presente recebido por José. Entretanto, essa trama de inveja, ciúmes e orgulho atinge seu ápice quando ele decide partilhar com seus familiares os dois sonhos que teve. Com quem você tem mostrado os seus sonhos, tem compartilhado os seus sonhos? Há pessoas que dizem que os planos de Deus na sua vida não podem morrer. É verdade, os planos de Deus para a sua vida não vai morrer porque Deus não tem sonhos para você. Melhor, sonhos, né? Os sonhos de Deus não podem morrer. Por quê? Porque Deus não sonha. Deus planeja e Deus tem planos. Porque Deus não dorme. Uma vez que Deus não dorme, é impossível de Deus sonhar. O que nós podemos é sonhar. Somos nós quem sonhamos e não o Senhor. O Senhor, ele planeja e põe em prática o seu plano, o seu propósito. Jó, capítulo 42, versículo 2, diz que nenhum dos seus planos podem ser impedidos. Entretanto, quando nós vamos contar o sonho a alguém, nós precisamos ter muito cuidado para quem é esse alguém. Veja que aqui José fez algo parecido correto, né? Foi falar com seus familiares, mas justamente por ter falado dos seus sonhos, criou-se ali uma trama de inveja, ciúme e orgulho. E veja que, na verdade, isso culminou, foi no plano de Deus para José, né? Na verdade, foi isso, que aparentemente era algo ruim, na verdade se tornou algo bem grandioso na vida de José. Mas o Senhor, ele ainda fala através de sonhos. Portanto, se você porventura tiver algum sonho, você sente que é um sonho espiritual, procure uma pessoa que você sabe de Deus, sabe da parte de Deus, que é uma pessoa que Deus dá interpretação a ele, para que, ou a ela, né? Para que assim você seja esclarecido do seu sonho, porque um sonho pode ser, na verdade, um aviso de um livramento ou algo desta natureza. Então é muito importante que quando nós tenhamos um sonho específico, nós venhamos contar para alguém, talvez para o pastor ou uma outra pessoa que tenha discernimento de sonho, para que assim você tenha um esclarecimento. As desventuras de José, a traição dos irmãos. Diante da alternativa, os irmãos o lançaram numa cova e ao passar uma caravana de ismaelitas, midianitas, Judá teve a ideia de vendê-lo. O arremate do plano envolveu sujar a túnica do irmão com sangue de um animal para convencer o pai de que seu filho preferido estava morto. E assim José, como escravo, foi levado ao Egito. Veja que aqui houve toda uma premeditação, né? Até premeditar a ideia de mostrar para o pai de José que ele estava de fato morto porque estava sangue nas suas túnicas e tudo mais. É muito triste nós vermos que o inimigo do homem vem da própria casa, e tanto no sentido de lar quanto também no sentido espiritual, né? Geralmente da onde que nós pensamos que vai vir apoio, né? É justamente da onde que vem a afronta. Veja que na questão de José estava sendo ali vendido pelos seus irmãos, foi uma traição de seus irmãos. Quantas pessoas não têm vivido algo parecido, sendo traído pelos seus irmãos, pelos seus familiares? Entretanto, veja que José permaneceu firme em todos os seus propósitos. A calúnia. É importante frisar que José foi traído por seus irmãos quando tinha 17 anos, ou seja, era só um adolescente, como você. Ele viajou até o Egito e lá foi vendido para um egípcio chamado Potifar, capitão da guarda de Faraó. Podem imaginar lidar com a dor da traição e a perda de tudo a sua casa, ou melhor, de tudo a sua casa, até mesmo a sua família e a sua liberdade? Imagina só essa questão. José foi vendido, foi, no caso, traído pelos seus irmãos, perdeu tudo, né? A casa, a família e a liberdade. Você, porventura, já ficou preso em talvez dentro de casa? Alguém saiu, deixou você preso dentro de casa? Quando nós perdemos a nossa liberdade, é algo que nos até uma afronta, né? Porque ainda mais na situação de José, que José
não tinha cometido nenhum delito, não tinha nada contra ele. Na verdade, foi tudo algo planejado contra José, né, que foi, na verdade, foi uma calúnia. Então veja que a questão é a liberdade, perdeu a liberdade e a família e foi vendido por seus irmãos. Olha que situação de José. Entretanto, José permaneceu firme no propósito. A ingratidão. É possível que alguém diga que não foi tão difícil para José se destacar, trabalhando na casa confortável de um capitão. Contudo, ao ser colocado em um ambiente ainda pior e sem ter feito nada para merecer tal sentença, José continuou íntegro e sendo abençoado por Deus. O que é isso? Independente das circunstâncias, mesmo se você estiver certo e você for traído, ou fizerem algo contra você, calúnia, ou seja, o que for, mantenha-se íntegro diante do Senhor. Mantenha-se na sua integridade, porque Deus irá honrar a sua fé, a sua retidão. O Senhor está vendo tudo que se passa com você, Deus está vendo. Não há nada, absolutamente nada, que passe que Deus não veja. E certamente o Senhor te dará a vitória. Entretanto, mais uma vez, apesar da ingratidão, continue firme no Senhor, continue íntegro, fazendo aquilo que precisa ser feito, que Deus certamente irá te honrar. Os planos de Deus, de sonhador a governador. 2 anos depois que o copeiro havia sido solto, Faraó teve um sonho que ninguém pôde interpretar. Foi assim então que o copeiro se lembrou de José, que ao ser chamado não só deu a interpretação do sonho, mas revestido de uma sabedoria ímpar, também apresentou um plano para Faraó enfrentar os tempos difíceis que viriam, impressionando-o. Assim, José foi posto como governador do Egito e se tornou o homem mais importante da terra depois de Faraó. Viu que dá interpretações? José interpretou um sonho, então o copeiro se lembrou de José. A partir daí, depois da interpretação do sonho, Potifar colocou José como governador. Veja que aqui todo há um plano de Deus para a vida de José. E por que Deus teve esse plano? Porque Deus sabia da integridade de José. Sabia que, apesar das situações, José permaneceria firme no seu propósito. Então veja que o sonho de José agora começa a tornar realidade, apesar que talvez nem ele tenha percebido, mas começa aqui toda a esfera para que esse sonho de José seja de fato realizado. Já começa como sendo governador. Deus nunca perde o controle. A história de José exemplifica de maneira brilhante que Deus nunca perde o controle da situação. José nunca esteve nas mãos de seus irmãos, nunca esteve à mercê da vontade de Potifar, nem nunca dependeu da memória ou gratidão do copeiro. Deus sempre teve um plano, um projeto implacavelmente perfeito e impossível de ser alterado por terceiros. Qual tem sido a sua reação diante de situações que você não entende, não deseja e por vezes nem merece? É muito provável que, se você não passou, você certamente passará por injustiças. Entretanto, o que você tem feito? Como você reage diante de situação que você não entende, não deseja e principalmente não merece? Uma covardia, uma calúnia, um ato de ingratidão, uma afronta, sem você ter feito absolutamente nada de errado. Muito pelo contrário, muitas das vezes você está até fazendo algo certo, que está abençoando pessoas, e justamente essa pessoa que você está abençoando é justamente essa pessoa que virá contra você. Isso é extremamente injusto, mas sim, se você não passou, você certamente passará. E outra coisa, se você não tenha feito isso com alguém também, né? Talvez não tenha sido você a pessoa ingrata. Então veja como as situações da nossa vida se completam. Quantas das vezes nós passamos por situações que nós não merecemos passar por aquilo, entretanto, devido à nossa integridade ao Senhor,
devido à nossa consciência diante de Deus, nós permanecemos firmes e o Senhor nos dá vitória. Recompensa ao fiel. Só há uma pessoa capaz de minar um plano de Deus na sua vida: você. Nem o diabo com toda a sua fúria, nem os inimigos, a inveja dos irmãos, os caluniadores, ninguém pôde impedir o que o Senhor tinha para operar em José e por meio dele. Apenas o próprio José poderia ter cancelado o propósito maior de Deus em sua vida, caso suas escolhas estivessem sido diferentes. A nossa vida é uma vida de escolha. É claro que muitas das vezes nós escolheremos alguma situação e não acontecerá. Entretanto, quando você permanece fiel ao Senhor, o Senhor sempre vai recompensar a sua fidelidade. Veja que José era o único que poderia impedir o plano de Deus de uma forma direta de dizer. Por quê? Porque o eu, vencer o eu, é muito difícil. O nosso eu interior, eu faço, eu aconteço, eu sou melhor e coisas dessa natureza. Se José não tivesse tido as escolhas corretas de continuar sendo íntegro diante do Senhor, certamente o plano de Deus não iria para frente. Por quê? Porque Deus não vai pactuar com o pecado, assim como não pactuou com o pecado de Davi. Então, o Senhor, ele recompensa aquele que é fiel. Para concluir, Deus vai permitir que você viva desventuras na sua adolescência, juventude ao longo de toda a sua vida. Essas situações servirão para colocar à prova a sua fidelidade e confiança em Deus. Mas seja como José, independente do que aconteça, creia que Deus tem um plano maior e que os seus planos jamais podem ser frustrados. Os planos de Deus jamais serão frustrados. O Senhor, ele tem um propósito para a sua vida. Entretanto, você precisa continuar fiel ao Senhor, porque certamente o Senhor irá te recompensar por sua lealdade, por sua integridade diante dele e principalmente pela questão também de você continuar íntegro a Deus, principalmente nas injustiças, principalmente quando você não merece estar passando por aquilo, pela situação, e você permanece fiel ao Senhor. Hora da revisão. Número 1. José vem do hebraico Yosef, e significa que ele, Deus, acrescente filhos, ou possa ele acrescentar. Número 2. José é o filho da velhice de Jacó e o seu primogênito com Raquel, sua esposa mais amada. Além disso, Raquel era estéril e o nascimento de José foi um milagre divino. Número 3. A traição dos irmãos, quando venderam José para a caravana de ismaelitas midianitas, a calúnia quando foi acusado injustamente de abusar da mulher de Potifar e a ingratidão quando foi totalmente esquecido pelo copeiro na prisão por 2 anos. Número 4. O copeiro foi restituído ao cargo e o padeiro foi morto. Número 5. Os que se mantêm fiéis, mesmo diante das dificuldades, podem desfrutar da plenitude de vivenciar os planos de Deus. Portanto, vale a pena você permanecer fiel ao Senhor, para que você, mesmo nas desventuras, ou seja, naquela situação de sofrimento, você continue fiel e agradando ao Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!